Olá, estamos começando o nosso ponto de vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, muito mais debate e informação para você diariamente às 1h30 da tarde, uma tradição da discussão política, não é? E as questões que fazem aí o nosso dia a dia, a nossa pauta, não é? Educação, meio ambiente, saúde, transporte, segurança pública, enfim, os assuntos do nosso dia a dia, não é? E o espaço sempre aberto para a discussão dos temas regionais, dos temas nacionais que estão aí também se avolumando, se acotovelando, né, à espera da decisão. A decisão agora foi tomada, né? O presidente Bolsonaro resolveu resgatar os brasileiros que estão lá na China, especialmente na cidade de Wuhan, né, onde é o foco central lá desse novo vírus que está preocupando a todo mundo, o coronavírus, né? Exageros à parte aqui. Na cidade, né? Na cidade não, na verdade no país, né? Gente publicando um monte de besteira, não é? Que o índice de mortalidade é muito alto, gente defendendo que o carnaval seja suspenso, um monte de cretinice, um monte de loucuras e maluquices que os médicos todos, os especialistas vêm dizendo que não é nada disso, que não é por aí, não é? Nós não temos um contato direto com as pessoas que vêm da China, não há voo direto, né, da China ao Brasil. Os navios que vêm da China levam muitos dias para chegar por aqui, no meio do caminho, os integrantes aí, os possíveis navios que venham da China para cá, já vão demonstrar sinais da doença, enfim, né, serão devidamente recebidos aqui, isolados, essa coisa toda, até que se confirme ou não que é o coronavírus, né? Enfim, o pessoal tem que ir um pouco de calma, um pouco de tranquilidade. Amanhã a gente vai poder explicar um pouco melhor, né, debater um pouco mais com a presença do Dr. Marcos Caseiro, um dos principais infectologistas do Estado, né? Que teve na semana passada lá na Secretaria Estadual de Saúde, discutindo e debatendo exatamente as prevenções, né, as medidas devidas que serão tomadas na sequência aqui pelo Estado. Lembrando que de segunda a sexta-feira você acompanha com a gente aqui na Santa Cecília TV, às 8 da noite, a nossa reprise, né, aqui do Ponto de Vista, para você conferir também. Deputado estadual Caio França, do PSB, uma liderança importante aqui da região, mais uma vez está conosco aqui no Ponto de Vista. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Caio? Tudo bom, Edgar? Prazer em revê-lo aqui com os amigos da bancada. Prazer poder falar um pouco sobre a Baixada, retomando essa semana os trabalhos na Assembleia Legislativa. É verdade. Que teremos aí um início de ano, um primeiro semestre agitado, com algumas pautas e, claro, que também a eleição aí já lambendo esse primeiro semestre e preparando o tabuleiro para outubro desse ano ainda. Muito bem, Caio França conosco, Fernando Chagas, comentarista, cientista político, especialista em finanças públicas, também participa desta edição do Ponto de Vista. Prazer revê-lo também, Chagas, tudo bem? Tudo bem, um abraço a todos, pessoal, nossos telespectadores, né? Já que você falou em finanças públicas, né? O Paulo Guedes, eu insisto no Paulo Guedes, eu não consigo ficar sem falar do Paulo Guedes, dizem que já é paixão, né? Mas não tem como não falar de Paulo Guedes. Ele disse logo que assumiu o Ministério da Economia que ia zerar o déficit público e a dívida pública. Isto não ocorreu. Diminuiu, mas ainda continua alta, continua só o déficit o que é? Arrecada menos do que as despesas, tem cerca de 90 bilhões. Mas o problema não é esse, o problema é que o Paulo Guedes disse que vai resolver os problemas da saúde, da educação e da habitação com voucher. Voucher o que é? Você dá um crédito, um papel com um crédito para que a pessoa escolha a escola que ela quer, escolha o plano de saúde que ela quer e a construtora que ela quer para comprar o seu imóvel. Isso não funcionou em nenhum lugar do mundo, era uma tese da Escola de Chicago, da qual pertenceu Paulo Guedes. Se o Paulo Guedes for hoje lá em Chicago, Chicago vai dizer que isso não funciona. O maior exemplo disso, da desigualdade do Chile, foi justamente esse tipo de medida social, o voucher. Porque eu acredito que o governo do Bolsonaro, principalmente Paulo Guedes, tem que olhar para frente e não olhar para trás. As medidas que ele tenta implantar é um retrocesso. Vamos resolver os problemas sociais. Os problemas sociais não é dando dinheiro para a livre iniciativa que vai resolver. É o Estado colaborando, junto com a livre iniciativa, que resolve os problemas sociais do Brasil. Muito bem, né? E essas diferenças sociais finalmente viraram prioridades, né? Para todos os setores da atividade. A gente viu lá em Davos, né? Uma das pautas, né, principais foi exatamente a tendência, a possibilidade de se diminuir essas distâncias sociais. Evidentemente, claro, quanto mais gente consumindo, né, melhor para a economia mundial. Finalmente, acho que captaram a lógica da coisa, né?
Marcos Santana com a gente mais uma vez na ponta lá, acompanhando as redes sociais, principais informações, não é? A sua participação sempre importante aqui com a gente. Tudo certo por aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Edgar Butrão, vou fazer um pequeno parênteses esportivo aqui. 2 episódios esse final de semana que deve servir de alerta para não deixar o futebol muito chato. Primeiro na França ali, o jogador Neymar, gosta-se dele ou não, ele foi advertido pelo juiz, depois de aplicar uma lambreta no adversário, ele contestou aquela advertência, né, que o juiz chamou a atenção, e recebeu um cartão amarelo. E no jogo do Corinthians, o jogador Janderson fez o gol e foi literalmente para a galera, foi abraçado por torcedores, e na volta também foi penalizado com um cartão amarelo, por ter comemorado com a torcida. Esse tipo de coisa assim que deixa a gente preocupado, porque perde um pouco o encanto do futebol. Você punir o bom futebol, né, o bom drible, punir a comemoração com a torcida, isso aí acaba deixando o futebol cada vez mais chato. E se a gente achar que isso é uma coisa normal, isso aí prejudica o espetáculo e, consequentemente, os negócios também. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite sempre para você que está conosco na reprise, não é? O Ponto de Vista ao vivo acaba às 14h30 até a reprise às 20 horas. Tudo pode acontecer na nossa confusa República Brasileira, não é? E sobre futebol, eu vou dizer uma coisa para você. Vou passar essa pauta aí. Passar essa E pauta. olha que você viu que eu dei um desconto, né, Edgar Butrão, né? O problema é o seguinte, nem comentei o resultado do jogo. Com esse presidente, eu já vou repetir aqui, com esse presidente, José Carlos Pérez, o Santos tem sorte de não ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pô, aliás, eu vou dizer uma coisa, com este time, né, e com esse... Eu não gosto de falar de treinador assim com 4 jogos, 5, mas ele está mais perdido que cachorro em dia de mudança. Mas completamente perdido. O time que ele colocou ontem em campo é um completo absurdo, né? Agora, não sabe o que faz, não sabe o que mexe, não conhece jogadores, é uma salada completa, né? Agora, o Santos, na minha opinião, devia abrir mão do Campeonato Paulista já, da Copa do Brasil e da Libertadores, que é para não correr o risco de ficar entre os 4 últimos do Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Eu sou santista, roxo, mas sou realista, tá certo? O presidente do Santos, ele tenta levar o Santos à desgraça total. Ele pode conseguir, né? Se alguma coisa não for feita imediatamente. Mesmo assim, não é? Mesmo assim, roubaram o Santos ontem lá no campo do Lula, no estádio do Lula. O gol do Uribe foi legítimo. Conseguiram roubar o time. Olha o time que o Santos escalou, né? Para jogar o clássico lá contra o Corinthians, lá no campo do presidente Lula, né? E do PT, do Partido dos Trabalhadores. Futebol tem dessas coisas ali. Tem dessas coisas? Lógico. Vale roubar. O Fagner também podia ser advertido, até expulso, né? O Fagner que entrou uma entrada mais dura ali. E se o placar não refletiu a realidade do jogo. O Corinthians foi melhor, devia ter vencido por 4-5. 5-0 ali, ia ser justo ali. Mas não fez. Agora o gol foi legítimo. Só 2 bolas na trave. O gol foi legítimo. E se tem VAR, é gol. E se tem VAR, é pênalti. Porque teve uma cabeçada no finalzinho que bateu no braço do zagueiro do Corinthians, estava fora do corpo. É pênalti. Mas se ia fazer o pênalti, se não ia fazer o pênalti, eu não sei. Tem o Cássio do outro lado que é pegador de pênalti, né? Mas a escalação... Era pênalti. Bom, a escalação, né, Butrão? O que me incomodou Sem foi a escalação. VAR não adianta enfrentar o time dele. Não. Não, o Corinthians foi muito melhor, mas o time foi mais escalado, né, Butrão? 3 volantes, 3 atacantes, 3 centroavantes que jogam praticamente na mesma posição. Completamente perdido. Foi muito mal ontem, hein? Assim, claro, estava sem Marinho, Soteldo, Sanches, Veríssimo. Soteldo se ficar. Melhoraria muito. Né?
mas mesmo assim dava para ter escalado melhor. Também fiquei bastante decepcionado, ainda mais com a proposta do jogo. A proposta do jogo foi muito ruim. O Santos deve pro Soteldo, deve pro Sanches, deve pro Cueva, deve pro Brian, o Santos deve para todo mundo. Vamos torcer e trabalhar para que o Santos possa... No ano passado também, o Santos acabou conseguindo cumprir bem a jornada, né? Muito devido ao Sampaoli também. Sem dúvida. Agora, esperar que o português possa mudar a impressão que nós estamos tendo dele, porque esses primeiros jogos aí, um jogo muito cadenciado, um toque muito para trás, muita bola alçada na área. Sempre criatividade. Enfim, vamos lá. Eu sei que o Corinthians ontem almoçou sardinhas à portuguesa. Porra. Veja bem, o estádio do Lula, né? Porra, o estádio é do povo. Foi construído com o dinheiro do BNDES, roubado pelo PT e pelo Odebrecht, entendeu? Roubado. O estádio do Lula. Deviam devolver. O estádio devia ser desocupado, entregue à sociedade, entendeu? Mas fica lá. E o time que joga lá, aquele branco e preto que joga lá, devia estar na Série D, né? Com muitos outros caras que frequentam lá, presos, junto com o ex-presidente, né? Como o Flamengo, né? Que matou 10 meninos de 14, 15, 16 anos lá no maldito Ninho do Urubu ano passado. E o pessoal fica aí levando, o Flamengo, que time, ganhou o brasileiro. E os meninos que morreram lá? Os caras pagam £1,5 million por mês. £1,5 million por mês pro Gabigol. E não pagam £1,5 million para as famílias dessas vítimas. Isso é o fim do mundo. É o Brasil que acontece uma coisa dessa, né? É lógico. Bom, eu queria dizer aqui, deixar aqui os meus sentimentos à família do professor Roberto Patella, né? Faleceu nesse fim de semana, uma figura muito destacada, extremamente simpática, né? Foi diretor aqui, professor de Química, diretor das faculdades aqui do Santa Cecília, diretor do colégio também, né? Trabalhou muitos anos aqui na casa e foi uma figura de grande destaque. Eu não fui aluno do Patella, mas convivi com ele muitas e muitas vezes aqui. Às vezes vinha falar comigo, dar palpites aí sobre o programa, sobre o que está acontecendo, enfim. Então fica aí a minha tristeza, o meu lamento, à família do professor Roberto Patella, né? Eu fui aluno dele. Foi? Fui aluno dele de Química no cursinho do Ângulo, vestibulares. Ele era um dos melhores professores do cursinho, de Química. Professor. E o Química é um negócio que eu vou dizer uma difícil, coisa. hein? Transmitir o conhecimento. Até professor de Química não é uma tarefa fácil hoje em dia. Conhecimento muito denso, mas ainda assim ele tinha um jeito muito agradável e bem-humorado de passar o conhecimento. Didático, né? Realmente um professor inesquecível. Olha, quanto tempo leva, normalmente, o Chagas e Caio, né, para você buscar dinheiro no governo federal, no governo do estado, qualquer coisa assim, para você construir um hospital, por exemplo? Um hospital? Uma eternidade. É uma eternidade. Para vir o dinheiro, para começar as obras. E depende da vontade política também, né, Edgar? Porque fundamental. Tem coisas que acontecem Mais rapidamente. Em alguns dias, mas tem outras que eles empurram e ficam procurando. O dinheiro fica parado, então até o hospital sair do chão, aquela coisa toda, 2 anos, 3 anos para construir? Não. É muito, né, também. A China acaba de construir um hospital em 10 dias, 9 dias. Né? Construíram um hospital em Wuhan, onde é o centro do problema do coronavírus, né? E para atender especialmente as pessoas que estão aí contaminadas por esse novo vírus aí que está sendo estudado pelo mundo inteiro. Aí fica a pergunta aí, e agora? Como é que faz isso? No Brasil, de uma forma geral, primeiro tem que ter um projeto aprovado. Depois do projeto aprovado, apresenta-se. Tem que entrar no orçamento do ano seguinte. No mínimo, um hospital vai levar 1 ano para ser... Um ano. Então, para ser construído? Construído. Então, acredito que no Brasil, de uma forma geral, o poder público, no mínimo, leva 3 anos para construir um hospital, independentemente da vontade política, né? Que aí, dependendo da vontade política, você pode contingenciar o orçamento e não vir essa verba. Né? Bom, o governo chinês bateu lá o martelo e mandou fazer, né? Há uma discussão também em relação ao projeto executivo e projeto básico, né? De você poder licitar já no projeto básico, que você agilizaria muito aí algumas obras. A gente tem um problema sério, porque os projetos executivos, que é onde você vai mensurar a precificação daquela obra, também ela é muito detalhada. E isso acaba demorando um certo tempo também. Então, há empresas especializadas hoje só em projetos executivos. Elas não fazem a obra depois, elas só fazem os projetos executivos. Então, isso leva um certo tempo, mas
é uma burocracia que foi criada no Brasil, acredito eu, que lá atrás, com o intuito de você ter menos novidades ao longo do processo da obra, né? Para você gastar aquilo que você fazer a previsão correta, mas na prática isso acaba encarecendo e mais do que tudo, a morosidade e o tempo que isso leva chega a deixar todo mundo inconformado e com razão. Né? Isso que nós vimos ontem, né? Quem pôde acompanhar, eu vi na Globo News, na Globo também, no Fantástico, o Fantástico também mostrou, enfim, a construção desse hospital. Era um formigueiro humano, né, de pessoas, e o hospital foi construído ali com blocos de container, enfim, um colado no outro e tal, não sei o quê. Em 10 dias, o hospital está funcionando hoje. 10 dias? Em Wuhan. 10 dias colocar. Isso é um exemplo para o mundo, que as coisas precisam mudar? Que avaliação a gente pode tirar disso aí? Ali o que eu vejo, a China é um país completamente diferente dos demais. Acredito que na Europa também não levaria esse tempo, levaria no mínimo 1 ano, 2 anos. Lógico, lógico, claro. A China é a questão de urgência, né? E lá é um país fechado, em que a autoridade, o executivo, determina e se cumpra, não levando em consideração toda a burocracia, que no Brasil é exagerada e que também existe na Europa. Em termos da administração pública, tanto a Europa como o Brasil tem essa burocracia. Já os Estados Unidos, que é um país democrático, vamos considerar assim, ainda é um país democrático, leva menos tempo porque não tem as amarras. A China é diferente. Muita gente, não tem burocracia nenhuma, determinou, cumpra-se. O que você acha, Caio? Não, acho que são vários fatores também, né? Dá uma certa inveja, né? Uma coisa daquela. Nesse ponto dá, ainda mais num caso de calamidade Emergencial, pública, calamidade emergencial, pública. claro que dá, né? A gente tem episódio aí, não precisa ir longe, da questão da Ponte dos Barreiros, né? Que a gente está, para contratar o projeto, você precisa ter o projeto executivo. Então, é nessa fase que nós estamos. Ainda esse mês deverá ser licitada a obra para poder iniciar a obra ainda no mês de fevereiro, mas mesmo assim é um tempo que se leva para você conseguir cumprir as partes burocráticas. Acho que tem outros fatores também, acho que a questão da legislação trabalhista é uma outra coisa que também... Ambiental, de licenciamentos. Aqui a gente tem bastante restritivo, lá não né? existe isso, né? Então, tudo isso acaba... tem restrição ambiental, tem nada, prós e nada. contras, Vamos mas fazer, nessa acabou. hora, né, Buturão? Nessa hora chama atenção, de fato, a agilidade com que eles conseguiram fazer essa construção. E num caso de urgência, é claro que dá uma inveja você conseguir colocar de pé um hospital em 10 dias. Eu não sei exatamente o que vai acontecer depois, né? Superado esse problema do coronavírus, talvez eles derrubem o hospital. É modular, é isso? É modular. É modular, talvez. Como o deputado falou, vamos dizer, se você faz um projeto básico executivo e no decorrer da obra você vê que tem algum problema, você tem que refazer. E além disso, você apresenta um projeto básico executivo, apresenta o edital de licitação. Se houver impugnação, parar na justiça, aí algo que pode ser de 6 meses, uma licitação de 6 meses demora 1 ano, 1 ano e meio. O deputado sabe disso. Então a burocracia realmente aqui tem muita hoje, dificuldade. só para também não também colocar o Brasil muito fora de tudo isso, existem as parcerias público-privadas que elas têm agilizado bastante algumas obras, né? As obras, vamos lá, obra da Ponte da Praia aqui em Santos, a própria obra da entrada de Santos, são obras que têm uma parte delas sendo viabilizadas pela iniciativa privada. Então, isso faz com que a obra possa ter um ritmo mais acelerado, né? Então, é também uma modalidade, não nesse mesmo ritmo, mas que consegue se entregar algo com mais agilidade, sim, em relação ao poder público, porque não passa por licitação, né? Então, não tem dinheiro público. Não tem dinheiro público, é dinheiro privado, então o privado que faça da melhor maneira que ele entender. Então, é uma modalidade que tem agilizado um pouco as obras também. Em Santos tem o estudo de impacto de vizinhança. Nesse estudo de impacto de vizinhança, um grande empreendimento, o construtor, a incorporadora, tem que compensar o impacto negativo. Esse impacto negativo é compensado ou com recursos ou com obras feitas pela construtora ou pela incorporadora. Perfeito. Não tem licitação e também não tem dinheiro público. Isso agiliza bastante. E, de novo, deputado, a burocracia no Brasil e na Europa também, ela atrapalha bastante. Mas também é necessário você ter um mínimo de controle. O que não pode é ter os exageros, né? Diego Santana. A China é um país completamente excepcional. Você não consegue comparar a China com nenhum outro país do mundo. Né? Não tem nenhum outro país do mundo que seja capitalista, que tenha uma economia de mercado, que tenha as dimensões de população em termos de recursos disponíveis para investimento do que a China.
Certamente essa obra ela foi feita por recursos estatais e certamente por uma empresa estatal também, né? E aí ao atropelo realmente de legislação ambiental presente em outros países, legislação trabalhista e assim por diante, né? Mas ainda assim, a gente percebe que demonstra um grande amadurecimento da China com relação à organização, porque certamente o projeto executivo e o projeto, o outro projeto básico já estavam prontos, né? Talvez de outro empreendimento. E a noção de urgência, da necessidade de fazer um encomenda daquele, né? Agora a gente, por exemplo, compara com o Brasil aqui, temos brasileiros na China lá, e o presidente da República reluta em trazê-los para cá, enquanto diversos outros países, praticamente todos os demais países, repatriaram os seus conterrâneos, irmãos, né? E aqui o Bolsonaro ficou relutando em fazer essa repatriação, e ao mesmo tempo de que o assessor lá pegou um avião, um jatinho e foi sozinho para a China às custas do dinheiro do contribuinte. Quer dizer, falta foi demitido, né? Foi demitido, Mas falta um pouco de senso de urgência e de necessidade de fazer as coisas. Um break rápido, né? Voltamos já na sequência aqui do nosso Ponto de Vista, em instantes. Muito bem, de volta à sequência aqui do Ponto de Vista com o deputado estadual Caio França, do PSB, com o Fernando Chagas e o Santana atento aí às redes sociais. E a gente acompanhou aqui, né? Especialmente aqui na casa, a visita na última segunda-feira do governador de estado, o João Dória, que esteve fazendo uma agenda com o prefeito Paulo Alexandre na Zona Noroeste, na inauguração do ginásio Antônio Nóbrega, né? O Nobregão, e uma justa homenagem, já falamos aqui várias vezes. Mas aí, dentre outros assuntos, o deputado, ele falou sobre a privatização aí da travessia entre Santos e Guarujá e outras travessias do estado, né? Já que a Dersa foi extinta ou privatizada? Extinta, me parece. Foi extinta. Já foi extinta. O processo de privatização, ela se dará com a própria Secretaria de Logística e Transportes, diretamente falando. Então, o que nós garantimos na legislação é que obrigasse a que a Secretaria fizesse, se responsabilizasse pelo serviço durante o período em que não se desse ainda a privatização. Então, a gente não sabe qual vai ser a modalidade, até porque, Boturão, é importante esclarecer também que a mão de obra já é terceirizada. A manutenção das barcas já é terceirizada. Então, precisa que no processo de privatização fique claro o que será essa privatização. Das lanchas em si, das barcas, porque a mão de obra já é privatizada. E claro que a privatização, ela, né, em tese, sempre garante mais agilidade na manutenção e tal, mas é óbvio que essa conta precisa parar de pé para a iniciativa privada. Então, se tiver que aumentar preço, nós precisamos deixar bem claro antes para o contribuinte, né, para não imaginar que a privatização virá sem nenhuma mudança. Então, a pedágio o pessoal já reclama muito hoje, né? Enfim, e muito alto. Então, a gente vai estar acompanhando de perto, ainda não tem muito claro isso. O governador fala muito nesse processo de privatização, mas ele não dá detalhes de como é que se dará isso. Então, a gente vai estar lá para acompanhar também isso. É um processo que envolve muito a região litorânea, né? Em especial aí Santos Guarujá, que é a maior travessia do estado de São Paulo, uma das maiores do Brasil também. E, enfim, então vamos estar acompanhando bem de perto para não trazer nenhuma surpresa negativa para quem utiliza o sistema. E aí, em paralelo a isso, tem a história da ponte ligando aí Santos Guarujá, que tem uma discussão, né, bem avançada no meu ponto de vista, pelo menos, mais uma vez aqui, né? ao projeto de ligação seca de ponte envolvendo ali da Anchieta até a Cônego Domênico Rangoni, mais ou menos, né? Então, isso, Sabuó até a Domênico Rangoni, Isso. Deputado, quando for licitar, que eu acredito que vai haver uma licitação para a entrega desse serviço para o particular, ou PPP, ou concessão. Qual do serviço? Você fala da balsa? Da balsa. Sim. Mas ele vai ter que licitar todo o serviço de balsa, todo o sistema, porque aqui dá lucro. Santos e Guarujá. Porém, em outros locais... Cananéia, por exemplo, não dá lucro. Vai ter que tem que separar, talvez. Porque o subsídio cruzado que garante. Vamos ver, um transporte público. Uma linha em Santos ou São Vicente, ou mesmo a intermunicipal. Tem uma linha que dá lucro, outra que não. E uma banca a outra. Ah, claro. Então eu vejo que vai ter todo o sistema. Isso não está previsto. A balsa é sempre assim, né? Porque a balsa Travessia Santos-Guarujá, a banca... superavitária. As outras todas. A outra, Canané, Ilha Comprida e outras tantas não isso são. não foi previsto, fica a critério. Não tem esse tipo de detalhamento, mas é óbvio que o sistema deverá, até pela... Já é um praxe aí que você... subsidie um pelo outro, né? Então, o subsídio cruzado. O Guarujá, Santos e Guarujá acaba sendo
garantindo o sistema das outras cidades. Agora, de qualquer forma, eu volto a falar, hoje já teve essa discussão lá atrás, porque era uma única empresa que fazia a mão de obra, que tinha mão de obra e fazia a manutenção. Aí, há um tempo atrás, foi decidido que era melhor separar uma coisa da outra. Só que acontece hoje em dia, o cara que faz a mão de obra, ele reclama da manutenção do outro. Então, eles não se entendem. E tem o lado bom e o lado ruim de você fazer isso tudo com uma empresa só ou de você separar. Então, acho que é importante fazer um estudo muito bem feito e, claro, que antecipe para a população, por exemplo, o custo disso. Não vai ter custo, nós vamos garantir esse preço durante os 3 próximos anos. Tudo bem, aí acredito que vai melhorar o serviço. Acho que não vai ter problema para ninguém. O problema é você ter um aumento de custo que chegue de surpresa para as pessoas. Isso que nós não podemos aceitar. Deputado, sendo realista, normalmente quando privatiza, melhora a qualidade, mas o custo da tarifa, o preço da tarifa aumenta. Normalmente é isso. Dá um exemplo, saneamento básico. A água não tem um custo muito grande. O esgotamento sanitário, o esgoto, tem um custo muito grande. Um tem que bancar o outro. Se separar, este aqui vai ficar muito mais caro do que esse. Então, privatizou, o usuário, ele tem que ter consciência e tem que avisar o usuário. Eu acho que no mínimo é isso, né, Chagas? O que eu falei é antecipar, inclusive, o que vai acontecer. O que vai acontecer. Para não parecer assim, vamos fazer uma privatização e não, vai ter aumento de preço. Vai ter aumento de preço. Qual é esse aumento de preço? Ele vai seguir algum número do governo federal, algum cálculo já real aí de índices de inflação e tal, que são previstos normalmente, ou vai ter um outro tipo de índice? Porque assim, quando é combinado não sai caro, né? O problema é você não combinar... Às vezes sai, viu? Mas então, se combinado já sai caro, imagine quando... O era caro, então, combinado e olha, tá o problema que foi... nota preta. Quanto é? R$30 hoje, né? É 28, né? R$28, 28, né? O problema é o seguinte, Boturão, o problema é que como é que foi feita a concessão lá atrás? Então, é lá atrás que está o erro. Você não consegue mexer no pedágio agora, porque tem Artesp e tal. Não foi nem erro. Foi uma opção. Não tinha saída. Foi um modelo. Não tinha saída. Mas é um valor muito alto, não é? Um valor muito alto. Lógico que é alto. Não tenho dúvida. Estou dizendo aqui, todo mundo reclama. Eu também reclamo quando desço. Agora, lá atrás, no governo Mário Covas, foi aberta lá, como é que chama? A licitação. A licitação foi aberta. Para se fazer a nova pista, deu que foi deserto. 100% feita pela iniciativa privada e que aí acabou... Não, mas deu deserto a licitação. Não, sim. Ninguém apareceu, ninguém quis fazer a segunda pista. Só a Ecovias se colocou, o grupo Primave. Quando a Ecovias fazia parte desse grupo, e Eco-Rodovias e tal. Sim, o que eu estou falando é isso, assim, mas vamos lá. É diferente de você, no modelo de concessão, você exigir que o privado faça a obra por completo ou então um sistema que já existe que vai ter melhorias. Isso. É diferente de você fazer uma obra em definitivo. Claro. Quando já tem uma pista pronta e você vai fazer somente a manutenção dela e a zeladoria, isso é um valor. É um valor. É um valor, né? Agora você construir ela... construiu a segunda pista aí toda. Aí que está a diferença. Pelo meio da Serra do Mar. Né? Aí tu vai ter que abater primeiro o custo, para depois ele ter o seu lucro. Ele tem que ter o seu lucro. E quando se fala também em transporte, e o sistema de balsa Santos Guarujá é um transporte, você não pode levar isso que tem que deixar claro, como o senhor falou, deputado, para o usuário. Porque não adianta também só colocar um índice. Vários pontos levam a manutenção, o custo da manutenção, o custo do combustível, uma série de fatores, não é só a inflação. Então, o fundamental que o deputado está falando, deixar claro, vai ter um serviço melhor? Vai ter um serviço melhor. Só que o custo é esse e tem que estar previsto em contrato. Quais são o custo também da mão de obra, o custo do funcionário. Então, tudo isso tem que ser muito bem estabelecido nesse contrato que vai ser feito entre o Estado e o vencedor. Lembrando que é uma situação complexa, porque é um sistema totalmente obsoleto, ultrapassado. Né? Ultrapassado. Não tem nem sentido mais você ter essa travessia de balsas, com o movimento enorme que tem o canal aqui do Porto. Mas, Boturão, se a gente encerrar com o sistema, mesmo que tenha a ponte, eu entendo que os sistemas precisam, o sistema de balsas precisa continuar, porque a previsão da ponte, Boturão, onde é que é? É lá na pista, no Guarujá, indo ali para Anchieta, chegando na Anchieta, em Santos. Então, o morador que mora nesse canto aqui mais próximo ali da saída da balsa, em toda aquela... Fica distante, né? Fica longe, né? Para você ir para lá. Então, a gente imagina que os dois sistemas, por exemplo, quando você tem você tiver o sistema da ponte, você deve desafogar um pouquinho o sistema de balsas e isso vai melhorar um pouco do serviço e tal, que eu volto a falar também. Hoje já é privatizado
já é terceirizada a mão de obra e a manutenção das balsas. Então nós devemos estar falando aí das balsas, por exemplo, sendo terceirizadas, privatizadas. E que isso possa melhorar, porque nós temos aqui um serviço, para dar um exemplo apenas, a Sabesp, por exemplo. A Sabesp, quando terceiriza o seu serviço, o grande problema da Sabesp é na terceirização dos serviços. Porque ele abre buraco, não fecha com qualidade, ou abre e não fecha. Então nós temos que colocar aqui também os prós e contras de cada um dos serviços terceirizados. Então é importante que isso possa ficar muito claro aqui para quem utiliza o serviço. Deputado, mas sempre que a gente fala da travessia entre Santos e Guarujá, a gente não pode perder de vista nunca o projeto do túnel sobre o canal do estuário, né? Eu acho que por mais que o custo dele estimado seja muito alto, ainda assim eu acho que o governo federal tem que ser chamado à sua responsabilidade ou de bancar integralmente a área ou então fazer uma parceria para o público-privado, fazer uma concessão em troca da construção, oferecer a exploração por meio de pedágio daquela ligação ali, porque é fundamental. Essa ponte que a Ecovias está projetando, ela pode resolver uma parte do problema de acesso entre Santos e Guarujá, mas uma parte significativa, as pessoas não vão utilizar. A pessoa que está na orla de Santos e vai querer ir para a praia de Guarujá, por exemplo, a praia de Pernambuco, praia da Enseada, dificilmente ela vai até Cubatão, lá, vai até a entrada da cidade e pegar essa ponte aí. Quer dizer, essa ponte aí não vai resolver esse tipo de problema. Então, esse projeto do túnel, ele não pode ser um sonho inalcançável, ele tem que ser um projeto, um plano, e aí sim, com a participação do governo federal. Eu tenho falado muito isso, uma coisa não exclui a outra, né? Você fazer a ponte não exclui você continuar planejando se fazer o túnel. O problema do túnel é justamente o valor que foi colocado, as desapropriações que envolvem o túnel, e aí você cria uma certa dificuldade maior. Por isso que a ideia é, tem condição de fazer a ponte, eu defendo que se faça a ponte. E aí, sem perder as possibilidades de fazer o túnel em algum momento. Agora, na atual conjuntura, o governo do estado sinalizou positivamente, inclusive, para que a Ecovias possa iniciar esse processo. Então, eu defendo que se comece, porque se a gente ficar discutindo, às vezes o ótimo é inimigo do bom, e a gente não tem nem o ótimo nem o bom, muitas das vezes. Então, fazemos a ponte, e aí, no mesmo momento, a gente continua discutindo, chamando o governo federal para colocar recurso, ou então participar ao menos do projeto do túnel. Agora, o que não dá é para a gente discutir os dois e não ter nenhum. Exatamente, é o que foi dito lembro bem, no evento promovido aqui pelo Sistema Santa Cecília de Comunicação, lá no Coliseu, ano passado, né? Em maio, se não me engano, em maio. Nós estamos em fevereiro, né? Daqui a 3 meses já vai fazer um ano que o evento aconteceu. E foi, sinceramente, participei de muitos eventos de debates portuários. Foi o melhor evento que eu participei, porque as pessoas se colocaram abertamente, claramente. Tinha lá um grupo de empresários da área portuária absolutamente contra, tinha um grupo absolutamente a favor, representantes do governo do estado defendendo a ponte e outros representantes do governo federal e o próprio presidente da Codesp contra a ponte. E defendendo unicamente o túnel, porque a possibilidade e tal, uma ponte de 80 metros, daqui a não sei quantos anos, ela pode causar problemas para os navios que passaram ali, as embarcações e tal, não sei o quê, isso e aquilo. Bom, acontece o seguinte, a Ecovias tem todas as condições para fazer a ponte, quer fazer a ponte. A ponte depende da Ecovias, da Prefeitura de Santos e acho que do Estado, né? Mais ninguém, né? O Guarujá, talvez, é que nem chega, na verdade, ali ainda é Santos. Mas claro que é importante que o Guarujá, inclusive, participou e concordou também com a... Concordou, o prefeito participou, o prefeito Suma, e deu ok naquele momento, eu lembro bem da fala dele naquele evento. Agora, evidentemente que nenhum dos dois prefeitos, nem Walter Suma em Guarujá, nem o Paulo Alexandre em Santos, querem ser marcados pelos prefeitos que aprovaram a construção de uma ponte que travou o Porto de Santos. Agora, pera um pouquinho, 80 metros de altura... Será possível? Que não é suficiente, Chagas? Nós somos especialistas, engenheiros navais, nada disso. Mas dificilmente hoje as embarcações crescem para cima. Não sei, entendeu? Alguns defendem que sim, normalmente que eles não querem a ponte. A largura é maior e a profundidade. Um grupo de empresários não quer a ponte, outro grupo quer a ponte. Isso ficou evidentemente... Era uma coisa até meio dividida ali, entendeu? Parecia até um Santos e Corinthians, é verdade. Viu? O pessoal gritando de um lado, outro gritando do outro. Foi um evento legal, entende? Um evento assim que a pessoa tirou as máscaras mesmo e deixou o lado político de lado e colocou colocaram as suas opiniões claramente. Agora, eu acho que o Caio coloca bem, né? Você tem a possibilidade de fazer uma ligação que vai desafogar um pouco aí
esse trânsito contínuo de caminhões, especialmente aqui para o Porto Santo, Porto de Guarujá, por que não fazer, né? Uma coisa não exclui a Não outra. exclui a outra. Faz a ponte, no futuro, quando acabar o contingenciamento no governo federal, faz o túnel, que o túnel não sai no curto prazo e a ponte já desafoga. E eu ponte, acho concordo que- com o deputado, continua com o sistema da Bolsa, Ah, não, com certeza vai ter que continuar. que pelo menos desafoga Desafoga. pouco, até um dia sair esse túnel. Esse túnel, por questão orçamentária, Boturão, não sai em curto prazo se depender do governo federal. Não sei que faça uma parceria pública-privada, aí nós vamos entrar numa outra discussão, a tarifa, o pedágio. Olha, nós tivemos um problema envolvendo fuga de presos ontem no 5º DP de Santos. 3 presos, né? Fugiram. E um desses presos que fugiu foi o autor daquele crime horrendo, né? Contra uma jornalista de 43 anos, há 15, 20 dias atrás, aproximadamente, lá no Marapé, né? Onde ela perdeu 3 dedos da mão, teve os 3 dedos decepados. Foi uma coisa assim, estapafúrdia, né? Ele é acusado desse crime. Estava lá detido no 5º DP de Santos, mais 2 outros detentos fugiram ontem por volta de 1h30, 2 horas da tarde. Depois foram recapturados, ele foi recapturado. Não sei se os outros foram recapturados, eu sei que ele foi recapturado, está preso novamente lá no 5º DP, né? Então a gente tem que tomar certos cuidados aí, né? Porque a gente sabe que a estrutura da Polícia Civil está muito defasada, né? Mas deixar escapar um preso também é coisa que a gente não pode, né? E evitar, admitir, né? evitar que eles fiquem nos distritos, porque a maioria dos distritos nossos estão em áreas urbanas, então é um entra e sai o tempo inteiro de pessoas e tal. Então, há uma decisão já antiga de que se evitasse as prisões, mesmo que temporárias e tal, por pouco tempo, nos distritos policiais. Por isso é importante que a gente possa encaminhar para a CDP, que aí sim você tem uma condição de estrutura muito melhor. Lamentável, esse episódio foi chocante, aí me chocou quando eu vi, porque tem a imagem, né? Tem a imagem ali perto do Orquidário, se eu não me engano. É uma coisa inacreditável, né? Muito triste aí a cena e a gente espera que possa. Mas você falou sobre Polícia Civil, né? Polícia Civil está muito defasada. Aqui nós temos o símbolo disso tudo, que é o Palácio da Polícia aqui em Santos, no centro de Santos, que a gente tem o compromisso do governo no orçamento de investir 10 milhões de reais, mas Ali no prédio? no prédio. Mas eu insisto, para todo mundo que eu falo, inclusive para o delegado aqui, para o diretor nosso do regional da Polícia Civil, falei, olha, nós precisamos ficar atentos, porque o orçamento, o Chagas conhece bem, ele é uma peça muito genérica. Ele não especifica que é para a Polícia Civil de Santos, não especifica que é para o Palácio da Polícia Civil de Santos. Ele fala que são os investimentos nos distritos e nos palácios da Polícia Civil, com o compromisso do líder do governo e do governador de que será encaminhado para Santos. Mas são 12 milhões, salvo engano. Ou seja, dos 12, 10 teriam que vir para Santos. Sendo que eu sei também que tem outras regiões do estado que têm problemas parecidos ou semelhantes ao de Santos. Então, assim, o orçamento ele é muito genérico. Ele deixa para que o governo possa decidir onde bem entender. Eu acompanhei muito de perto isso, porque na época, né, eu estava na luta para que o governo do estado assumisse a responsabilidade em relação à Ponte dos Barreiros. E também mas ficou genérico, não está nada específico. Então, você pode até me explicar melhor depois, Chagas, se a gente tem condição de exigir isso, sendo que foi um compromisso, na verdade, vamos dizer assim, de boca, né? Foi um compromisso de boca e que consta, para não ser injusto também, consta na justificativa do projeto. Mas se não tiver o projeto de atividade determinado, esse dinheiro pode ir para um lado ou para o outro. Ele deve estar na função. Se tiver na função, é geral. Pode ir para Araraquara, como pode viver para Santos. Ele está na função. Está na Secretaria de Justiça, de Segurança Pública, Isso. Um valor de investimento na estrutura da Polícia Civil, 12 milhões. Só que aqui a gente vai gastar 10. Ele teria que estar no projeto atividade determinando para Santos, Araraquara, Ribeirão que foi o Preto. que a gente pediu muito para o governo, mas a informação é de que não pode ter nada tão específico assim na LOA, porque tem que ficar mais aberto para isso, para aquilo. Enfim, então nós temos que... Não estou dizendo que não vai acontecer. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ficar em cima para exigir licitação, que a licitação seja específica para o caso aqui de Santos e assim por diante. Senão, nós vamos tomar um balão. Esse problema é grave, é sério. Pode acontecer um acidente ali
na Avenida São Francisco. Inclusive em tinha Santos. interditado, acho que tinha interditado aí pela justiça, agora conseguiram voltar. Mas Pois é, eu acho que ali é um lugar absolutamente perigoso ali, o prédio da polícia, Palácio da Polícia Civil, né? Alguma coisa pode acontecer, alguém pode se ferir ali, vai ficar péssimo, né? Tem um pra imagem da colégio do polícia, lado ali. Um colégio do lado. Péssimo para a Polícia Civil do Estado de São Paulo e péssimo para o governo do Estado de São Paulo se isso acontecer, né? Vamos para um rápido intervalo, só vou acrescentar uma coisinha. Alguém falou que eu não assisti o jogo ontem, que eu vi outro jogo, então não sei o que. Só vou deixar bem claro que o Caio vai me ajudar aqui. O fato de você ser massacrado pelo adversário 90 minutos, o adversário mereceu ganhar de 15-0, mas não foi competente, não fez, não marcou, né? Aí você faz um gol absolutamente legal e o árbitro anula. Você foi roubado ou não? era no mínimo 2-1, né? Aí. 2-1 eu concordo contigo. O Santos tem um time ridículo, o Santos não tem presidente, o Santos não tem time, o Santos, por sorte, ainda tem estádio. Quando esse presidente sair, eu não sei o que vai acontecer, vai ter um milagre aí para salvar a pele do Santos. Ainda tem mais, teve um pênalti. O Boturão, e a falta do Fagner em Pênalti. cima do Felipe Jonathan também? Pênalti. Vamos falar então já. vai. O Edgar Se o viu a cara foto disser do o Fagner seguinte, no se o cara Felipe disser o seguinte, corta o Santana. Fecha o microfone, vai falar besteira aqui, não adianta. Não interessa se o time A massacra o time B, não interessa. Mete 50 bola na trave, faz 2-0, era para ganhar de 15, não importa. Aliás, foi assim na semifinal do importa. Paulista do ano passado. Foi, lembra? ué, Que o Cássio foi pegou tudo. incompetência. Ué, agora, o gol do Yuri, o Yuri é horroroso. Não, o Uribe. Uribe. Gol do Uribe. Uribe é um dos piores jogadores da história do futebol do mundo. Do mundo. Agora, o gol foi absolutamente legítimo. O jogador do Corinthians é de açúcar. O zagueiro do Corinthians é de açúcar? Aonde isso? Ou ninguém assiste campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato espanhol. Pô, outra coisa. O gol foi anulado porque não tinha VAR. Porque o campeonato que teve VAR, o Corinthians ficou em 10º lugar. Porque sem roubalheira, o Corinthians não chega em lugar nenhum, nunca chegou. Um break, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui com a sequência do Ponto de Vista. Está chovendo bastante, né? Aqui na região metropolitana, está chovendo bastante, pelo Brasil inteiro, na verdade. Estou aterrorizado com o que Minas acontece Gerais, em Belo Horizonte, hein, o Caio França? Rio de Janeiro, é uma coisa Minas Gerais. realmente incrível. Só para a gente amarrar essa questão, a Ponte dos Barreiros, então, para a gente entender direitinho, o prefeito Pedro Gouveia esteve aqui no último dia 20, né? Um pouquinho antes Não, 22, na verdade, o aniversário, justamente no dia do aniversário de São Vicente, explicou para nós, mas já passaram alguns dias, o pessoal me para e pergunta, e fala, pô, a Ponte dos Barreiros, essa coisa toda, tá andando, né? Com razão, né? Com razão, porque, de fato, a atual condição é humilhante da população da área continental. Agora, o que tem é o que a gente falou aqui, você não consegue licitar um projeto sem ter um projeto executivo, mesmo que emergencial. Então, conclui-se o emergencial esse mês e a obra a gente licita para início ainda possivelmente em fevereiro já. Então, aí, a partir do início, lembrando, tudo isso da obra emergencial, ou seja, são as 50 estacas que foram apontadas pelo IPT, que é o motivo da interdição da ponte. Então, aí se faz em 60 a 90 dias essas estacas, as 52 estacas. E aí você volta com a ponte, mesmo sendo utilizada aquele sistema SIG-PARE que estava utilizado, mas ela volta a ter a sua atividade normalizada, as pessoas podendo atravessar de veículos e também de transporte público. Por isso, a gente está acompanhando de perto, em fevereiro deve-se ter o início dessas obras já. E aí, em 60, 90 dias, a previsão, então, é março, abril, em maio, a gente tem as condições da ponte retomadas. Bom, vamos aguardar, né, que será importante para os moradores da área Lembrando que continental. foi uma das coisas que a gente falou ainda recentemente, algo que deve constar até no edital de chamamento, é para que as pessoas, a empresa que vencer essa licitação, né, essa modalidade, ela, por exemplo, além de ter várias equipes funcionando 24 horas por dia para poder fazer isso o mais rápido possível, que ela tem algumas câmeras de monitoramento para que as pessoas possam, por um site, acessar para acompanhar a obra, o que está sendo feito, para que as pessoas possam ter o dia a dia de quem está lá trabalhando. Então, vão ter algumas câmeras instaladas para que as pessoas possam também acompanhar, né? O que vai ser feito, basicamente, é um hidrojateamento nas colunas, nessas 50 colunas, pilares, na verdade, e aí, logo em seguida, você faz o encamisamento delas de ferro
e aí no final você faz faz um cimentado nela de ponta a ponta, que ele seja também, que ele possa fazer isso dentro da água, né? Que ele seja impermeável. Então aí você conclui essas 50 e volta à atividade da ponte, como eu disse. Vamos aproveitar aqui o Caio para esclarecer uma situação, né? Tem muita gente que põe nas redes sociais, que para com a gente na rua, fala com a gente, manda pergunta e tal, e fala o seguinte: o Márcio França foi governador de São Paulo e não resolveu nada da ponte. Foi vice-governador, secretário, não deu um dinheiro para São Vicente fazer a ponte dos Barreiros, não sei o quê. Não foi bem assim que a banda tocou, né, Caio? Na verdade, quando ele assumiu em 2018, ele contratou o projeto executivo para que a ponte pudesse, a gente falou aqui em projetos e tal, então o projeto executivo para que o VLT vá para a área continental foi contratado no governo, então, do Márcio França e Geraldo Alckmin. O que acontece é que esse projeto executivo, que era para ter sido entregue em julho do ano passado, ainda não foi entregue pela MTU, passaram para dezembro, não foi entregue, e agora em março, eles estão dizendo que vão entregar em março esse projeto executivo. Então, a grosso modo, até ali, antes da interdição, a gente sabia dos problemas da ponte, mas não nesse nível, não dessa problemática completa que o IPT apontou depois. Porque o mesmo IPT tinha apontado em 2018, fazendo um teste de cargas, que era possível a manutenção da ponte e de 6 em 6 meses você fazia. Enquanto isso, tinha contratado já um projeto executivo, então, a grosso modo, estava dentro do time. Acontece que esse projeto executivo não saiu do papel ainda, a MTU fica enrolando a prefeitura e não entrega esse projeto executivo e a gente está nesse limbo. Além disso, o governador Márcio França liberou mais de 100 milhões de reais entre saúde e infraestrutura, e eles foram cancelados no dia 2 de janeiro. De 19. De 19, na ascensão do governador Dória. Então, fica muito claro para mim assim, que o governador Márcio França fez naquele momento o que era possível ser feito. E claro, se tivesse nesse momento agora, teria liberado, por exemplo, acredito eu, o que o governo federal fez. É falado, olha, independente de discutir se a competência é de um ou de outro, que para mim é muito claro que a tarefa é do governo do estado, até porque foi quem deu o nome, quem construiu, eu vou assumir essa responsabilidade. E não foi isso que aconteceu. O governo estadual falou que ia liberar 8 milhões, chegando no governo liberou 4 milhões, esses 4 milhões demoraram a serem liberados, esse projeto executivo que era fundamental para a gente poder adiantar o processo ainda não foi entregue. Então são várias nuances que demonstram o quanto que o atual governo do estado está empurrando isso com a barriga. E foi o que deixou a gente muito insatisfeito, a ponto de ter feito esse contato com o governo federal, via ministro, via Rosana Vale, e nesse contato ficou muito mais fácil pegar o recurso por completo do governo federal do que ficar picotando ele com o governo do estado. É bom explicar sempre essas situações, né? Porque o pessoal às vezes gosta de espetar o Márcio, né? O Márcio tem um público favorável e tem um público contra, não é normal, né? O político é assim mesmo. Os caras gostam muito de espetar, mas sem explicar a situação, né? Pô, acho que o Márcio França ia deixar no mínimo, tentar ajudar a cidade de São Vicente e resolver o problema das pontes das Barreiras. Em 2018, mais, o primeiro teste de cargas que foi contratado pelo IPT, na época pelo governador Márcio França. No dia 24, 23 de dezembro de 2018, nós fizemos o primeiro teste de cargas, onde o IPT apontou que a ponte precisaria de um monitoramento frequente. E, além disso, exigiu que em 6 meses fizesse uma obra ou um novo laudo. Foi aí que começou esse jogo de empurra, porque imaginava-se que o governo do estado cumpriria o cronograma de, em julho de 19, apresentar o projeto executivo, dizendo quanto custa, o que tem que ser feito e o que não foi feito até o momento. Até o momento, a MTU, que pagou R$ 1.800.000 para a contratação de um projeto executivo, ainda não entregou isso para a cidade, nem para a própria MTU, né? A Malbertec, que é a empresa contratada, está a 7 chaves guardando isso e não entrega, a gente não sabe em que prazo que vai ser, se é que eles vão cumprir o prazo de março agora. Ainda bem que nós estamos fazendo contatos para que não tenha exigência desse projeto executivo específico, que a prefeitura possa ter o seu próprio, que é o que está contratando agora e fim em fevereiro para a contratação do emergencial. E, deputado, também. o que eu vejo o grande engano nesse ano, apesar do MTU não ter apresentado o projeto executivo, havia dotação orçamentária, recursos previstos no orçamento para a obra, e que esses recursos foram cancelados. Se esses recursos não fossem cancelados, mesmo cancelados, eles poderiam retornar por meio de uma suplementação, e não foi feita. O grande engano que eu vejo no Estado, neste caso, foi não destinar os recursos
Não importa se estavam cancelados ou não, eles estavam previstos. Voltava para dar para a ponte, porque é uma questão emergencial e que atende não só a São Vicente, atende Claro, toda é a uma Baixada. ponte que envolve a Baixada Santista inteira, há um prejuízo no transporte de Cubatão, de Praia Grande, fora o que envolve aí a cadeia econômica nas duas cidades e, claro, em São Vicente, mais afetado ainda. Agora, acho que nesse ponto é muito claro o seguinte, o maior patrimônio de qualquer governo é o povo, né, independente de tarefas burocráticas. E nessa condição, o governo federal foi mais sensível a essa situação, fazendo a liberação de 58 milhões de reais, que agora a prefeitura, nós temos que acompanhar de perto e vai executar essa obra, em especial iniciando aí com o emergencial e liberando aí nesse prazo que eu lhe falei, entre 60 e 90 dias a partir da contratação do início das obras. O pessoal precisava parar de fazer da política, né, um confronto futebolístico. Não é assim, né? O Estado de São Paulo não se divide entre João Dória e Márcio França, ou Márcio França e João Dória. Não é assim. Ah, mas não sei o que fez, outro não fez. Não é isso. O governo do Estado é um número gigantesco de pessoas, de primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão. E é por aí que a roda pega, né? Talvez se o Caio chegar para o Dória e falar, governador, a ponte, mas não resolveu a ponte ainda, lá, com o dinheiro e tal, não sei o quê. Talvez o governador nem lembre mais da história da Ponte dos Barreiros. O negócio tenha ficado no meio do caminho, né? Mas se você falou do governo, você fala do Dória, aí na hora é Dória versus Márcio versus Dória. Escuta, a coisa não é bem por aí, essa coisa. Entendeu? Mas é importante esclarecer. Ela enrosca no meio do caminho. Eu falei com o governador, falei com o vice, eles mandaram o secretário de Transportes, ele esteve na Ponte dos Barreiros, eu o acompanhei. Na entrevista que ele deu, no dia que ele veio aqui, ele foi super sensível, muito correto, inclusive chegou a falar que era possível fazer a liberação com o início de obra que ele ia começar. Só que quando ele voltou ao Palácio dos Bandeirantes, voltou para São Paulo, no dia seguinte, a conversa começou a ficar diferente. Né? A ponto de, em 3 dias, eles fazerem uma coletiva no Palácio dos Bandeirantes com outros deputados estaduais e não me convidarem, sabendo que eu estava, assim, com todo respeito, acompanhando de ponta a ponta esse projeto. Ainda bem que, assim, o homem fecha uma porta, Deus abre outras portas. Foi assim que aconteceu. Fecharam a porta, o governo federal abriu outras portas e é assim que nós vamos tocar esse projeto. Seguinte, eu não acho difícil, né, o Dória falar, olha, não dá dinheiro lá para São Vicente, porque foi a terra do Márcio França. Deixa a ponte vir abaixo. Ou então, no dia do anúncio, falar, o filho do Márcio França, o deputado Caio França, não quero aqui no Palácio. Será que ele ia fazer? Eu acho que não, entendeu? Agora, descendo os escalões, os mais realistas que o rei, né, Chagas? Ele está cansado de acostumar. É comum em administração pública. O subordinado ser mais realista do que o chefe do executivo. Se você encontrar o João Dória aqui, você vai acabar conversando com ele, vai ao governador, escuta a situação. Tal, mas aonde é? E não estava prejudicando, este ou aquele político, estava prejudicando a coletividade. Não, para defender Dória, nem nada. Da Baixada Santista. E muito, né, Chagas? Porque você imagina o que é você ter que enfrentar aí uma ponte com chuva, com sol, com um filho no colo, com cadeirante, idoso. Então, é claro que é constrangedor, humilhante para a população que enfrenta isso, fora ter que acordar mais cedo, chegar mais tarde em casa, ter menos tempo para a família. Então, enfim, é uma situação muito ruim. E, agora, que foi falado por várias vezes, viu, Boturão? Não foi uma, não foi duas, nem foi 3. O Rodrigo, quando esteve aqui para inaugurar aquele viaduto novo na entrada de Santos, eu falei com ele. Ele, inclusive, chegou a falar no microfone, falou, o Caio me mandou mensagem hoje, 6h30 da manhã, para cobrar sobre a ponte e tal. Foi em sequência disso que veio o secretário. Enfim, espero que, como você falou, aí possa ter sido muito mais dos bastidores do que do próprio governador, mas que a gente percebeu uma falta de sensibilidade do governo do estado para resolver essa situação, eu não posso negar também. O que se pode esperar da Assembleia agora para 2020, né? As sessões voltam amanhã já, é isso? Amanhã tem sessão já. Mais importante, mais referente aqui à Baixada, é claro, né? Olha, sabe que os projetos são muito macro lá, né? Então, acho que ele vai continuar nessa pauta aí de desestatização, né? Cortando algumas empresas, autarquias públicas que talvez não tenham mais o mesmo funcionamento que tinham lá atrás. Alguns empréstimos que tinham programados para anterior. E, claro, o principal é a reforma da Previdência, que ele já teve 2 ou 3... Isso vai continuar sendo uma guerra, né? Continua sendo uma guerra, a Justiça paralisou esse procedimento, né? Então tem hoje uma trava judicial, inclusive no Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli travou o andamento da PEC por conta da maneira como
a Assembleia se comportou nomeando relator especial, sem precisar, passar pelas comissões mínimas exigidas, que é uma coisa básica. Eu falei para o presidente, presidente, eu estou me colocando aqui contrário à tramitação da PEC. Pô, porque se você quer tramitar, acho que a reforma da Previdência precisa ser discutida. Eu não sou intolerante em relação a isso. Agora, não dá para você fechar as portas da Assembleia, não pode deixar funcionário acompanhar a discussão. Você nomeia um relator especial para as duas pautas. Peraí, pô. Aqui não é... O Congresso Nacional do governo Bolsonaro, que todo mundo fala que é trator, que é ditatorial e tal, não fez isso, pô. Agora vai fazer isso aqui na Assembleia Legislativa? Não pode ser assim. Bolsonaro não tem lógica, pô. Né? Não tem lógica. Então, a Justiça travou essa tramitação, mas eu imagino que o governo vai voltar a discutir isso com certeza nas primeiras sessões do ano já. No Muito mínimo, bem. respeitar a forma e também ouvir o servidor. O servidor é importante, porque é do interesse do servidor, e sendo do interesse do servidor, também é interesse da sociedade. Porque dependendo da reforma, cai a qualidade do serviço público. Isto que as pessoas não estão percebendo. É um xadrez danado. É um né? xadrez. Não é importante fazer a reforma, agora há remédio para cada tipo de situação. isso. Né? Você não pode comparar São Paulo com outros estados, os servidores daqui com os de lá. Acho que a questão da aumento da contribuição da alíquota é necessário. meio natural, todo mundo está fazendo, mas tem outras nuances que estão tirando alguns direitos adquiridos pelos servidores que precisam ficar mais claros, né? Então, são coisas que nem mesmo a reforma do governo federal teve e que em São Paulo estava tendo. Rapidamente, não é aqui discurso de servidor público, né, que eu sou servidor público, né? Não o que se fez no INSS. Se aposentaram 7 mil servidores do INSS. O que aconteceu? O caos. Olha como está agora para você conseguir ter um benefício ou se aposentar. Né? Iam os militares, agora não são mais os militares, né? São de novo o pessoal do INSS que está aposentado, vai ser chamado. Vai ser chamado. E a coisa não vira. Não vira, não. E para resolver isso aí, não adianta só chamar os militares e os servidores aposentados. Vai levar um grande tempo, que são 2 milhões esperando. Vai levar um ano para colocar a casa em dia. Muito bem, finalzinho do ponto de vista, deputado Caio França, obrigado aí pela participação mais uma vez, sucesso, obrigado, tá bom? Boturão, Até a prazer próxima. em revê-lo aqui, um abraço a todos vocês e assim que tiver novidades na Assembleia eu trago para você aqui. Muito bem, obrigado ao Caio, Fernando Chagas sempre conosco, participando também, o Santana diariamente aqui no Ponto de Vista, segunda a sexta a gente está ao vivo aqui, 1h30 da tarde pela Santa Cecília TV, com a nossa reprise às 8 da noite. Valeu, gente, obrigado, tchau.